Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Saudações, Luciano. Espero que esteja tudo bem com você e os membros do canal. Meu nome é Fernando e eu sou da cidade de Florianópolis. Eu trago hoje algumas das minhas vivências trabalhando por anos no IML, uma cidade do estado de São Paulo, onde eu morei por quase 30 anos. Depois que eu me desliguei desse necrotério, eu fui trabalhar com meu sogro e a minha esposa em uma casa funerária lá mesmo em São Paulo. Essa funerária é uma das mais antigas da cidade e já era antiga quando eu me juntei a eles. Era um negócio de família que foi passado de geração em geração. Hoje eu sou aposentado e voltei para Florianópolis, onde eu vivo com a minha esposa e meu filho mais novo. Eu tenho 77 anos muito bem vividos. Meu sogro continua comandando a funerária junto com seus 2 filhos mais velhos. Eu tive a oportunidade de mergulhar no campo da medicina forense e das autópsias, onde eu descobri que muitas das histórias que circulam nos necrotérios são geralmente fantasiosas ou simplesmente mal entendidos. A morte, longe de ser um evento instantâneo, é um processo biológico complexo que segue diversas etapas. Quando uma pessoa morre, inicia-se um processo que culmina na decomposição dos tecidos e a sua integração ao ambiente. Durante as primeiras etapas, o corpo pode experimentar fenômenos estranhos como a liberação de gases acumulados no sistema digestivo. Isso ocorre porque as bactérias no trato digestivo continuam sua atividade mesmo após a morte, gerando gases que, ao se acumularem, provocam a liberação involuntária de esfíncteres, às vezes acompanhada de sons desagradáveis. Em casos menos frequentes, os corpos bem conservados podem emitir um som que pode ser confundido com uma espécie de lamento. Esse som peculiar surge quando a pressão exercida pelos processos de decomposição afeta os pulmões, liberando um som que se assemelha a um lamento. Esse é um fenômeno natural e facilmente explicado pela ciência forense. Outro fenômeno é conhecido como o sinal de Lázaro. Ele envolve reflexos no corpo de uma pessoa falecida. Embora o cérebro tenha perdido sua função, a medula espinhal ainda mantém certos reflexos como contrações nas mãos ou nos pés, gestos faciais e até movimentos mais notáveis, como uma mão que se separa do corpo. Durante a minha experiência trabalhando como profissional no campo forense, eu notei que a maioria dos colegas, como técnicos e médicos legistas, assim como os analistas, está acostumada a lidar com situações que podem ser impactantes para a maioria das pessoas. Trabalhar com cadáveres implica enfrentar odores intensos, seja do próprio sangue ou da decomposição dos corpos. Mesmo a simples ação de abrir um corpo antes que o processo de decomposição comece pode ser surpreendentemente impactante para os sentidos. Como profissional desse campo, eu desenvolvi uma experiência singular e uma maneira peculiar de abordar esses fenômenos. A minha tarefa não era simplesmente um trabalho rotineiro, mas tinha um valor significativo em resolver incógnitas sobre como e por que uma pessoa faleceu, identificar indivíduos desconhecidos por meio de impressões digitais e fornecer respostas a famílias que buscam conhecer a verdade. Esses são aspectos fundamentais do meu trabalho. É essencial compreender que a minha função não é mecânica de forma alguma. Não existe a noção de uma rotina monótona. Cada caso apresenta desafios únicos que requerem habilidades especializadas e um enfoque meticuloso.
A capacidade de tirar o anonimato de uma pessoa e lhe fornecer um nome é um ato significativo que vai além do que muitos podem imaginar. Em última análise, meu trabalho não envolve apenas resolver casos, mas também oferecer conforto àqueles que buscam respostas em momentos difíceis. Eu me lembro que durante meus anos de estudo, uma professora compartilhou conosco uma sugestão bastante incomum. Em certa ocasião, ao receber um corpo pronto para autópsia, ela ouviu um lamento quando se virou para começar o trabalho. Embora inicialmente ela tenha pensado em gases acumulados, a situação se repetiu de maneira incomum. Diante disso, ela dirigiu-se ao corpo solicitando respeito para poder realizar o seu trabalho. Um técnico, surpreso, disse que ela estava repreendendo o cadáver, ao que ela respondeu que sim, que era isso mesmo que ela estava fazendo. E depois, ela continuou seu trabalho sem problemas. Uma outra história interessante aconteceu no depósito onde os corpos ficavam armazenados em um centro médico muito grande, uma instalação impressionante composta por vários hospitais especializados. Ao contrário da maioria, este hospital de alta qualidade ainda hoje não tem um necrotério tradicional. Ao invés disso, eles têm uma área onde temporariamente colocam os corpos até que a funerária os levem. Além disso, eles têm uma sala especial chamada Sala do Adeus, onde os familiares podem se despedir de seus entes queridos. Nessa ocasião, uma pessoa faleceu perto da meia-noite devido a complicações de uma doença prolongada. A enfermeira e o médico de plantão declararam sua morte como natural, então não era necessário realizar uma autópsia. O corpo seria levado para esse depósito e, como não havia nenhum familiar presente, os funcionários se encarregaram de levá-lo. Enquanto eles avançavam com o corpo pelos corredores, um deles se surpreendeu ao ver uma idosa parada em um lugar incomum. Ela usava um avental quadriculado e um suéter azul. A idosa, com o cabelo grisalho preso em uma longa trança, parecia bastante velha e um pouco encurvada. Amigos, a surpresa residia no fato deles estarem em uma área sem visitas, sem consultório, onde havia apenas o depósito e, além disso, o arquivo, que estava fechado naquela hora. Após aquele momento estranho, nos concentramos novamente em nossas tarefas. Estávamos preparando o corpo para o processamento, quando de repente outra pessoa que também trabalhava lá confirmou ter visto a idosa alguns minutos mais tarde. Quando o médico de plantão desceu e mostrou interesse em saber quem era aquela idosa, ele perguntou aos carregadores sobre ela. A presença daquela figura misteriosa naquele lugar e naquela hora desconcertou a todos. Pouco tempo depois, o médico estava ocupado tomando alguns dados relacionados ao falecido e outra médica, que também estava ciente do óbito, desceu para perguntar se ele precisava de ajuda. Ambos estavam ocupados quando, de repente, na penumbra dos corredores que tinham apenas um terço das luzes acesas por razões econômicas, viram a idosa entrar caminhando lentamente. Sua presença, que todos nós havíamos notado, tornou-se evidente quando ela parou em frente à janela de vidro destinada à identificação. A idosa estava em uma sala separada, algo como uma sala de identificação policial, enquanto o depósito de corpos estava em outra área. Todos nós a vimos se mover, aproximando-se de nós. À medida que ela se aproximava, a tensão crescia, e embora o médico a tivesse visto primeiro, agora todos éramos testemunhas de seu avanço em direção à porta aberta da nossa sala. No entanto, para nossa surpresa, ela nunca chegou até nós. Embora o médico, com seus muitos títulos e doutorados, tenha sido o primeiro a vê-la, agora todos éramos testemunhas do seu avanço em direção à porta aberta da nossa sala. Essa caminhada levou alguns segundos e instantaneamente sua imagem foi se desfazendo como se fosse fumaça, bem diante dos nossos olhos. Essa
É uma situação que nenhuma escola ou curso preparatório jamais nos ensinou a enfrentar. Um enterro falso. Luciano, a única condição que meu sogro me impôs para que eu conte suas histórias é que eu mantenha em privado as informações que possam identificar a nossa família, mesmo que seja apenas uma ideia do nome da funerária ou dos seus clientes. Embora esse tipo de experiência que ele lembra ao longo de sua vida possa ser inquietante ou perturbadora, elas sempre surgem a partir de uma perda ou de uma dolorosa despedida. Meu sogro tem 90 anos e está bem de saúde e bastante lúcido. Eu vou contar o caso de uma família que chegou à funerária pedindo um serviço especial. Eles haviam acabado de perder um membro, um homem jovem de quem nunca puderam recuperar o corpo. Para cumprir com a minha palavra, eu vou me reservar sobre as circunstâncias em que supostamente o sujeito em questão morreu. Seus pais queriam dar um encerramento ao fatídico evento para o qual levaram à funerária uma cópia do corpo. Uma reprodução fiel de como a pessoa parecia antes da sua morte. Em outras palavras, um boneco vestido com as roupas do rapaz. Eles pediram que esse boneco fosse enterrado seguindo todos os rituais e no jazigo da família que ficava em um dos maiores cemitérios da cidade. Fazemos tudo o que o cliente pede, claro, com suas respectivas reservas. Não haveria embalsamento, o que poderia ter facilitado o serviço. No entanto, houve um detalhe arrepiante. Sempre que o corpo, ou melhor, o boneco, era colocado no caixão, por descuido, os funcionários o encontravam do lado de fora. Não era apenas colocá-lo dentro e fechar a tampa. Um velório seria realizado. Os familiares queriam mostrar o corpo aos convidados para que eles pudessem se despedir. Então, ele precisava ser colocado em uma boa posição, parecer mais humano, como arrumar o cabelo de acordo com as fotografias e, de alguma forma, fazer essa figura parecer morta. Após essa segunda ocasião, inexplicavelmente o boneco escapou novamente da caixa. Um dos funcionários disse que sentia que ele tinha medo de ser enterrado e provavelmente disse isso como uma piada, mas todos ficaram arrepiados. Apesar de não fazer sentido o suficiente, os funcionários ficaram convencidos de que essa era a explicação. A partir da segunda vez, não o tiraram mais de vista. Pouco antes de terminar a preparação, a mãe do jovem pediu para ver o corpo. Segundo ela queria se certificar de que ele parecesse exatamente como ela imaginava o seu filho morto. O resultado lhe pareceu horrível, mas no sentido de que o boneco parecia tão real que inspirava o mesmo luto e tristeza que o verdadeiro corpo do filho teria provocado. Segundo o que meu sogro me contou, ninguém na funerária suspeitou imediatamente, mas havia algo profundamente perturbador acontecendo, algo com essa mulher e todas as pessoas que compareceram ao enterro daquele boneco. O que chamou a atenção foi que os parentes mais próximos se contradisseram várias vezes. Em uma versão inicial, disseram que o rapaz tinha morrido afogado. Depois disseram que em um acidente de avião. Além disso, em certo momento, eles solicitaram algo à administração que nunca tinha sido mencionado na funerária. Eles queriam saber se podiam trazer carpideiras para acompanhar o cortejo, algo que não se via há décadas. Isso foi na procissão até o cemitério, depois da cerimônia do sepultamento. Quase no final do serviço, os funcionários que ajudaram a baixar o caixão disseram que sentiram como se o que estava dentro tivesse dado sinais de vida, batendo na cabeça e sacudindo o corpo.
Todos sabiam que era um objeto inerte, mas ainda assim pararam as polias e pediram permissão à família para continuar. É difícil descrever o que foi visto antes do final da cerimônia, mas uma vez que o boneco estava debaixo da terra, nos rostos dos familiares se desenhou um alívio e uma tranquilidade nunca antes vista em um enterro. A mulher com o véu rendado. Minha esposa conta que o negócio mudou de mãos dentro da família ao longo de várias gerações. Antes de meu sogro ser o dono da funerária, seu próprio avô havia cuidado pessoalmente das inovações e outros serviços, com a ajuda de filhos, irmãos, sobrinhos e netos. Houve um tempo em que ele era o único que dirigia o carro da empresa. Ainda existem fotografias daquele carro, um clássico adaptado com uma ampla caixa para levar um longo caixão. As janelas tinham cortinas de veludo por dentro, o que na época lhe dava um aspecto muito elegante. Meu sogro conta que em uma tarde cinzenta, muitos anos atrás, quando ele era motorista no negócio, momentos antes de sair com destino ao cemitério para concluir o serviço, uma mulher se aproximou silenciosamente para lhe pedir um favor. Era uma senhora idosa com um véu negro rendado que mostrava muito pouco do seu rosto. A pessoa pegou meu sogro pelo braço no exato momento em que ele estava prestes a entrar no veículo e disse, entre soluços, que a deixasse viajar no carro, preferencialmente na parte de trás, ao lado do caixão. Meu sogro, a quem eu vou chamar de Felipe, disse que não pensou muito e, quase obrigado pela tristeza que envolvia a mulher, ele abriu a porta e a ajudou a entrar. No caminho para o cemitério, o céu não estava limpo, pelo contrário, estava completamente nublado, além de uma brisa leve constantemente salpicar os vidros do carro. Ao longo do trajeto, meu sogro não pôde deixar de ouvir os lamentos e os choros da mulher que abraçava desconsoladamente o caixão, apoiando a testa na tampa e sussurrando algumas palavras para o falecido. No momento em que chegaram ao final da procissão, meu sogro apressou-se em dirigir o carro até o local onde o caixão seria descarregado para posteriormente ser levado nos ombros até a cova que já estava aberta. Quando ele desceu, imediatamente abriu as portas para que a senhora descesse primeiro. Ao fazer isso, ele encontrou o carro vazio. A mulher do véu negro já não estava lá. Ela havia desaparecido por completo. Luciano, isso era impossível, pois segundos antes de descer do veículo, meu sogro deu uma última olhada na parte de trás pelo retrovisor e ele a viu. Então ele avisou aquela pessoa de que haviam chegado ao destino. Inclusive, ele a ouviu agradecer quando ele parou o carro na calçada. Ele ficou um tempo confuso olhando ao redor, procurando entre os presentes que estavam descendo dos carros e o que estavam chegando a pé. Eles levaram um caixão até onde seria enterrado, e meu sogro disse que também não viu mais aquela mulher. Apesar do véu rendado cobrir o rosto daquela pessoa, ele viu que seu cabelo preto e longo a distinguiam de todos os outros. Em um certo momento, uma chuva fina caiu sobre o cemitério, então parentes e amigos se reuniram, se aproximando ainda mais da sepultura. Alguns se abrigaram sob uma cobertura, enquanto outros abriam seus guarda-chuvas. O vento movia as coroas, agitava as árvores, fazia as folhas voarem. Foi nesse momento que a mulher do véu rendado se fez presente novamente, a vários metros do túmulo. Seus pés nem tocavam o chão, e ela era a única que não se importava em se proteger da chuva. O Gato Preto. Patrícia, uma das minhas cunhadas,
Em uma visita nos contou algo que havia acabado de acontecer com eles lá na funerária. Ela disse que acabaram de receber um serviço em que mandaram imprimir e enquadrar 3 fotos para exibi-los no velório perto do corpo. Um deles era um retrato da pessoa falecida, uma senhora onde apenas os ombros e o rosto dela eram visíveis. Um outro, ela estava com suas 2 filhas, e no último retrato, o que a minha cunhada achou um tanto estranho, era um em que ela estava sentada com um gato branco no colo. Dos 3 quadros, este era o único em que ela olhava fixamente para a câmera, criando a ilusão de estar te observando diretamente nos olhos e te seguindo com o olhar o tempo todo. A Patrícia diz que nesses casos, os quadros sempre são entregues à família, mas às vezes eles mesmos os rejeitam. Então a funerária precisa destruí-los, devolvendo as molduras e jogando as imagens previamente trituradas no lixo. Naquela ocasião, as filhas da senhora levaram 2 quadros, mas deixaram o que tinha o gato. Aliás, a minha cunhada diz que elas nunca haviam ouvido falar desse gato, nem se apresentaram com ele no funeral, e elas nem o viram em momento nenhum. No entanto, isso não impediu que em mais de uma ocasião ela ouvisse um miado entre as pessoas. O gato poderia estar circulando pela capela ou em uma pequena gaiola descansando entre os pés dos familiares. Mas por mais que ela procurasse durante todo o tempo em que estiveram prestando homenagem à falecida, ela nunca encontrou o animal. Ela foi quem cuidou do serviço, desde a funerária até o sepultamento. A minha cunhada diz que quando estavam descendo o caixão, ela ouviu o miado vindo lá de dentro. Vários parentes também ouviram e se aproximaram um pouco mais do caixão. Minha cunhada se viu obrigada a parar as polias e perguntar aos familiares se precisavam verificar o interior do caixão. A resposta deles a deixou tremendo dos pés à cabeça. Eles disseram que a senhora, ao saber que ia morrer, matou o gato para que ele não ficasse sozinho. Eles disseram para ela continuar, pois o gato não estava no caixão e nem o encontrariam em nenhum lugar. Eles então continuaram a descer o caixão, mas os horríveis miados não paravam. Uma das garotas mais jovens, uma das netas da senhora, pediu à minha cunhada para deixá-la verificar se não estavam sepultando um animal vivo naquele caixão, junto com a morta. Os familiares discutiram um pouco, mas concordaram e a deixaram olhar. Os meninos então suspenderam o caixão, removeram os travamentos e abriram a tampa. Meus amigos, nem a Patrícia nem seus funcionários, e supõe-se também que os familiares da senhora jamais poderão esquecer o que viram naquele momento. A mulher no caixão estava de bruços. Além disso, havia um gato preto com ela, que pulou para fora e se perdeu entre as outras lápides. O animal que todos viram sair do caixão não era o mesmo do retrato. Esse era preto. Minha cunhada conversou com seus funcionários e questionou seriamente se eles haviam fechado o caixão sabendo que havia um animal vivo dentro dele. Eles sempre disseram que garantiram que tudo fosse feito conforme o procedimento. Até os dias de hoje, não há explicação para o gato, mas o que suscita mais questionamentos é o fato de que, ao abrir o caixão, no último momento, encontraram o corpo de bruços, de costas para os parentes. Um pesadelo real. Meu cunhado me contou que por volta de 2010, ele recebeu um pedido de trabalho de uma moça recomendada pela esposa, uma conhecida da família que havia perdido o emprego. Meu cunhado diz que a garota trabalhou no escritório por exatos 3 meses e então pediu demissão. Eles já se conheciam de antes, então havia um pouco de confiança entre eles.
Por isso ele pediu que ela passasse em seu escritório para saber se algo havia acontecido de errado. A moça começou a chorar e depois pediu desculpas a meu cunhado, confessando que não podia mais trabalhar em um ambiente como aquele. O que aconteceu foi que, alguns dias antes, ela ficou até tarde esperando por um fornecedor. Ela estava completamente sozinha na funerária e diz que às 2 da manhã o caminhão chegou. Quando terminaram de descarregar e organizar, já eram mais ou menos 3 horas e então ela se viu sozinha novamente. A moça achou que seria perigoso sair e pegar um táxi naquela hora, então decidiu esperar até amanhecer para pegar o transporte público. Ela sentou-se à mesa, apoiou a cabeça em seus braços e adormeceu. Ela disse que não sentiu que tinha passado muito tempo quando acordou e se encontrou em uma posição diferente, em outro lugar. Ela abriu os olhos e se viu deitada no chão do grande salão. Ela disse que viu velas acesas ao seu redor. As luzes do teto estavam apagadas, então o ambiente, além de sombrio, deve ter sido angustiante. Primeiro, ela não conseguia se mexer. Ela estava com paralisia do sono. Ela queria falar, mover os braços, virar a cabeça e ver claramente o que estava ao redor. Então, pelo canto do olho, ela viu e ouviu pessoas chorando. Naquele momento desesperador, ela pensou que tinha morrido. Passaram-se alguns segundos até que ela conseguisse começar a se mover e a se levantar. As velas ainda estavam acesas e as luzes apagadas, mas as pessoas tinham ido embora junto com seus choros, que cessaram instantaneamente. Ela se levantou, saiu do grande salão e voltou para sua mesa, assustada e completamente desorientada. O relógio mostrava que haviam se passado apenas 15 minutos. A moça sabia que estava sozinha no local, então o mais sinistro era não saber como isso tinha acontecido ou quem havia feito aquilo. Depois de ouvirem tudo, meu cunhado ficou de boca aberta. Ele estava chocado ao ouvir o que a moça dizia. Ele não queria acreditar, mas no fundo ele sabia que aquilo poderia ser verdade. Quando se despediram, meu cunhado ligou imediatamente para sua mãe para perguntar sobre um pesadelo recorrente que ela sempre dizia ter. Minha sogra sonhava com algo muito semelhante. Ela também abria os olhos e não conseguia se mexer. Ao seu redor, ela também via pessoas vestidas de preto e as ouvia soluçando. Tanto a jovem quanto a minha sogra disseram que entre todas aquelas pessoas chorando, havia uma, apenas uma, que estava sorrindo. O cadáver desaparecido. Um dos maiores sustos que, segundo a minha esposa, meu sogro teve, aconteceu em dezembro de 2002. Eram mais de 9 horas da noite e o espaço em frente à funerária, assim como a rua, estava completamente vazio. Os ruídos que ocasionalmente vinham do porão onde os trabalhadores do turno noturno estavam trabalhando lembravam ao meu sogro em seu escritório que ele não estava sozinho no prédio. Ele estaria revisando algum assunto de contabilidade ou algo relacionado à administração, pois estava concentrado conferindo documentos. De repente, de relance, ele viu alguém entrar em seu escritório ao mesmo tempo em que ouvia passos. Porém, ao levantar os olhos, ele não encontrou nada e nem ninguém. A distração fez com que ele perdesse o fio do que estava fazendo. Então, além de afastar as pastas do centro da sua mesa, ele se levantou para olhar pelo corredor, pois também sentiu um forte cheiro de produtos químicos. Depois de hesitar por alguns minutos, ele saiu do escritório, fechando a porta atrás de si. Naquela noite, ele planejava ficar até mais tarde para terminar o que havia começado, então sua visita à recepção adquiriu um propósito repentino. Ele pegou um cafezinho para se manter mais acordado e concentrado no que estava fazendo.
Conta-se que o meu sogro se sentou na sala de espera para dar alguns goles na bebida e garantir que ela não se derramaria no caminho de volta ao escritório. De repente, pelo som dos passos rápidos, ficou evidente que alguém vinha correndo em sua direção. Era um dos embalsamadores. Ele vinha rapidamente, enquanto seu colega caminhava a um ritmo um pouco mais lento. Eles pareciam preocupados. Sem parar para recuperar o fôlego, comunicaram ao meu sogro que tinham um problema com o corpo que tinham recebido à tarde. Meu sogro se levantou, deixando o copo de café em uma mesinha de vidro, e os seguiu apressadamente. Eles o levaram até a sala onde trabalhavam e apontaram ao mesmo tempo para uma maca vazia, onde minutos antes havia um cadáver que estavam embalsamando. O problema era de alguma forma bem óbvio, mas o meu sogro teve que perguntar. O que aconteceu foi que os rapazes saíram da área, tiraram as luvas de trabalho e foram juntos ao banheiro. Quando voltaram à sala, descobriram que o corpo tinha desaparecido da maca. Isso não poderia ser uma piada. Ninguém na funerária brinca com essas coisas. Ninguém que trabalha com cadáveres se atreveria a desrespeitar assim um morto. Meu sogro ligou para o meu cunhado pedindo que ele viesse imediatamente ajudar na situação para encontrar o corpo e encontrar uma solução. Se o cadáver não aparecesse em meia hora, eles seriam obrigados a relatar o incidente à polícia e, pior ainda, à família do falecido. Um dos técnicos sugeriu uma resposta que pessoalmente me pareceu absurda, mas a minha esposa garante que não é tão incomum que as pessoas na maca acordem repentinamente. Às vezes, existem condições médicas que o indivíduo e a família desconhecem que os fazem cair em um estado de letargia muito semelhante à morte. Existem casos documentados suficientes de pessoas que acordam confusas no necrotério depois de terem sido declaradas mortas. O impossível, e por muito tempo não considerado, era porque naquele momento o sangue daquele corpo já tinha sido totalmente drenado. Eles olharam várias vezes para a câmara fria, pois também havia a possibilidade de que eles tivessem esquecido de que o haviam posto lá dentro. Devido à hora avançada, as portas da funerária estavam trancadas, então eles também tinham que considerar que, ao encontrá-las ainda trancadas, o corpo não poderia ter sido retirado e nem poderia ter saído por conta própria. Meu cunhado chegou e ele, meu sogro e os 2 funcionários se dedicaram a procurar o corpo até nos lugares mais improváveis. De repente, eles corriam pelas escadas seguindo sons que vinham dos andares superiores ou de salas das quais estavam distantes. Pode parecer macabro pelo contexto, mas parecia que eles estavam brincando de esconde-esconde. Em uma das tantas voltas que deram no prédio, e quase quando estavam decididos a ligar para a polícia, eles encontraram o corpo de volta, deitado na maca. A descoberta repentina fez todos tremerem de medo, mas o que causou uma crise nervosa nos técnicos foi ver que o cadáver tinha os pés sujos, como se tivesse andado descalço por toda a funerária. Depois desse incidente, foram dadas várias ordens sobre o manuseio dos corpos, como devolvê-los às câmeras refrigeradas sempre que fossem pausar o trabalho neles, mesmo que fosse apenas para ir ao banheiro ou dar uma volta para esticar as pernas. Meu cunhado e meu sogro continuaram conversando pelo resto da noite, tentando descobrir uma explicação lógica para o que acabara de acontecer. Sem querer, ou melhor, sem estar procurando, encontraram pegadas descalças nos corredores. Não fazia sentido, mas era por onde aquele corpo tinha andado. O rastro, que não era apenas de passos, mas também de líquidos usados na preparação, levava ao escritório do meu sogro. Havia motivos para pensar que o corpo entrou no escritório e ficou lá por um bom tempo, até que, sem aviso, apareceu novamente no porão,
sobre a fria maca de metal. O cadáver atropelado. A minha esposa diz que uma das histórias mais contadas entre colegas da profissão é a de um homem que foi atingido por uma caminhonete que fugiu. O homem estava atravessando a avenida quando um motorista imprudente que se aproximava em alta velocidade de longe passou pelo sinal vermelho. Testemunhas disseram que ele estava distraído, talvez olhando para o celular ou fazendo uma ligação. Quando o viu, era tarde demais para desviar ou parar completamente. Esse sujeito foi arremessado pelo ar, fazendo-o cair a alguns metros de distância no pavimento molhado. O motorista da caminhonete chegou até a parar para ver o que aconteceu. No entanto, ele tomou a decisão de abandonar a cena, fazendo os pneus chiarem e saindo em alta velocidade. Os que viram o horrível acidente tiveram todo tipo de sentimento: choque, trauma, horror, raiva, medo. Eles se aproximaram e viram que o homem não se mexia. Alguém então ligou para a polícia e os serviços de emergência imediatamente. Era um pouco mais tarde, mas ainda havia movimentos na rua. Os trabalhadores das lojas próximas e aqueles que estavam dando uma volta no parque ou passeando com os cachorros. Os curiosos que se aproximaram não conseguiam tirar os olhos do corpo e queriam saber se podiam fazer alguma coisa, mas também queriam registrar os detalhes mais arrepiantes. Depois de contemplar a cena assustadora por vários segundos, as pessoas começaram a notar algo estranho. Não havia sangue. Não havia sangue no pavimento. Havia contusões, mas não havia hematomas. O que a caminhonete atingiu não era uma pessoa. Pelo menos não uma pessoa viva. A ambulância chegou quase junto com a patrulha. Quando tentaram prestar atenção ao ferido, o examinaram e viram que ele não tinha sinais vitais absolutamente, mas também descobriram algo assustador. Pelo estado do corpo, entendiam que esse sujeito estava morto há várias horas. Não havia explicação. Como aconteceu que ele estava atravessando a rua? Perguntaram às pessoas se ele caiu da caminhonete, como se tivesse saído do veículo enquanto era transportado. Testemunhas afirmaram que o viram cruzar a avenida no momento do acidente. Ao examiná-lo mais de perto, perceberam que ele não estava em processo de decomposição, porque de fato era um cadáver embalsamado. Os lábios estavam costurados, seus olhos estavam fechados, ele estava pálido e no seu corpo não havia nenhuma gota de sangue. Uma ligação misteriosa. Como acontece em todos os lugares, meu cunhado diz que há pessoas que não buscam trabalho permanente, apenas temporário. Claro que também se considera a possibilidade de que essas pessoas não suportem o ambiente de trabalhar com pessoas mortas, cercado por um sentimento de tristeza inerente a uma casa funerária. O que eu vou contar agora aconteceu em um período em que houve escassez de pessoal na empresa, há cerca de 15 anos. Na época, meu cunhado estava na sala de preparação junto com um técnico que estava trabalhando em um corpo para um funeral que seria realizado na manhã seguinte. Os dois eram os únicos no prédio inteiro, como eu mencionei. Não havia pessoal suficiente, mas também é importante notar que já eram 3 da manhã. Eu desconheço a fase em que estavam, mas imagino que o processo devia estar bastante avançado, pois, segundo me contaram, eles começaram antes da meia-noite. Meu cunhado explica que estava realizando 2 tarefas, fazendo inventário dos produtos para reposição e supervisionando o processo de embalsamento, quando o telefone tocou. Ele não saiu imediatamente do escritório, pois ficou com a ideia de que algum outro funcionário atenderia. Mas depois de alguns toques,
Ele se lembrou de que não havia ninguém para fazer isso naquele momento. Então ele saiu da sala, percorreu os corredores e chegou ao escritório. O telefone parou de tocar assim que ele abriu a porta. Mesmo assim, ele pegou o telefone, mas só ouviu o som da linha. Ele voltou à sala, limpou os sapatos antes de entrar, observou o corpo na maca por um momento e depois voltou para as gavetas. Assim que ele retornou à tarefa que havia deixado minutos antes, o telefone tocou novamente. Ao sair, ele verificou as horas e pensou que talvez fosse tarde para receber ligações, a menos que fosse para solicitar um serviço. Mas o número de contratações era operado por uma central telefônica que funcionava 24 horas. Na segunda ocasião, o telefone parou de tocar assim que ele entrou no escritório. Em vez de voltar para onde estava preparando o corpo, ele se sentou em frente à mesa esperando outra ligação. O aparelho não tocou novamente. Antes de sair, ele pensou em desligar o telefone, mas então ele teve a ideia de ligar de volta. Ele procurou o número no identificador e discou enquanto ouvia o som da chamada no telefone. Ele também ouviu ao longe o toque de um celular dentro da funerária. Ele desligou imediatamente o telefone e, quando voltou a discar, aquele toque de celular foi ouvido novamente. Ele esperou um pouco, mas ninguém atendeu. Na terceira vez que fez o telefone tocar, ele percebeu que o toque do celular estava mais perto, ou seja, a pessoa com o celular estava se aproximando dele. O toque do celular estava cada vez mais perto, até que alguém apareceu na porta do escritório. Era o funcionário. Ele trazia um celular, o mesmo que havia ligado para a funerária quando ambos estavam na sala. Não houve tempo para pedir ou oferecer explicações. O rapaz entregou o celular ao meu cunhado e disse que ele estava tocando insistentemente. Em seguida, ele disse que havia retirado o celular de uma pequena sacola onde estavam os pertences do homem, que estava sendo embalsamado. O caixão escolhido. Minha esposa conta que quando ela era criança, ela passava muito tempo lá na funerária quando saía da escola e antes que meu sogro a levasse para casa. Às vezes, ela tinha que ficar enquanto os trabalhos eram realizados dentro da funerária. Então ela viu muitos dos rituais e procedimentos que ocorrem em um lugar como esse. Algo que ela lembra muito bem é que às vezes os próprios caixões na exposição anunciam que o telefone está prestes a tocar porque alguém vai solicitar um serviço funerário. Eu vou explicar melhor. Às vezes, era possível ouvir algumas batidas leves vindas de dentro dos caixões que estavam fechados e vazios. Então, minutos depois desses sinais, o telefone tocava ou aparecia no saguão um familiar de alguma pessoa que seria sepultada. Muitas vezes, se não todas, o caixão que fazia o barulho era o que a família escolhia. Ela me disse que ficava refletindo se seria possível o caixão escolher o morto, ou se isso era apenas a imaginação dela. Nessa mesma linha, minha esposa conta que uma vez ocorreu algo muito estranho na funerária. Estava acontecendo um velório no grande salão e era passada da meia-noite quando, de repente, um forte estrondo abalou a dolorosa tranquilidade que reinava no local. A recepcionista foi a primeira a chegar e, ao entrar no grande salão, encontrou a família horrorizada olhando para o corpo caído no chão. A mesa sobre a qual o caixão estava repousando cedeu, partiu-se em 3 e fez com que o caixão caísse no chão, deixando o corpo rolar alguns passos em direção aos bancos. Meu sogro foi chamado imediatamente para atender aos familiares. Quando ele chegou, pediu 1000 desculpas e solicitou aos familiares que saíssem por um momento para ele resolver o problema. Eles teriam que trazer uma nova mesa,
mas também precisariam substituir o caixão, pois este havia se quebrado com a queda. Quando tentaram fazer a troca, também perceberam que precisariam arrumar alguns detalhes no corpo. Como não havia pessoal suficiente, tiveram que demorar um pouco mais do que o esperado. A pessoa que arrumou a vestimenta do falecido também teve que se apresentar aos familiares para pedir que escolhessem um novo caixão, pois aquele havia sido danificado pela queda. Como cortesia, foi oferecido a eles que pudessem escolher um caixão mais caro pelo mesmo preço, para de alguma forma compensar o incidente. O caixão que escolheram também não foi o definitivo. Parecia que o corpo que repousaria o sono eterno dentro dele não estava contente com a decisão. Eles fizeram a troca na sala de embalsamento, colocaram o caixão em uma mesa de metal com rodas e estavam prestes a empurrá-lo em direção à recepção, em direção ao grande salão, quando meu sogro teve a boa ideia de dar uma última olhada para garantir que tudo estava bem. Ele examinou a mesa e o caixão e depois o interior. Ao abrir a tampa, encontraram o interior destroçado. Parecia que havia sido arrancado com desespero. Eles verificaram as mãos do homem e, desculpe se isso parecer ridículo, mas quem mais poderia ter sido? Então eles encontraram fibras do tecido nas unhas do falecido. Uma segunda vez, não permitiram que a família levasse um susto terrível, então tiveram que fazer outra substituição. Procurariam um caixão semelhante àquele que a família havia escolhido, seguindo a ordem do meu sogro para não poupar despesas para garantir um bom serviço e corrigir a falha experimentada pela família no grande salão. A pessoa que teve que escolher o último caixão disse que, ao entrar na galeria, encontrou todos os caixões fechados e que apenas um estava aberto. O estranho e difícil de conceber era que minutos antes todos estavam com as tampas abertas. Minha esposa diz que essa foi a gota d'água. Depois do duplo incidente, o resto da madrugada transcorreu tranquilamente. Ela diz que não foi a única vez que sua família viu algo parecido. Em outra ocasião, quando colocaram a pessoa no caixão, ao tentarem fechá-lo, encontraram os dedos dela segurando a borda do caixão. Isso aconteceu todas as vezes que tentaram fechá-la, até que a trocaram pelo que, se me permitem dizer, o morto havia escolhido. Um estranho no cemitério. Em outra ocasião, eles tiveram que ir a uma cidade próxima onde havia um cemitério privado, onde havia algo curioso e para o qual você provavelmente conhece a explicação. Era uma localidade pobre com um cemitério bastante luxuoso. As grades do local eram enormes, as calçadas eram pavimentadas, havia fontes e estátuas por todos os lados. Meu sogro diz que estava supervisionando de perto o trabalho. O cliente solicitou que ele estivesse presente na sala de embalsamento junto com um dos familiares do falecido. O corpo recebeu um tratamento especial porque não havia sido entregue nas melhores condições, especialmente porque a família queria se despedir dele com o caixão aberto. À primeira vista, não conseguiram distinguir, mas lá estavam 3 buracos no rosto do falecido. O terror veio a seguir, diz meu sogro, quando chegaram aos pés do mausoléu, onde os restos seriam colocados. Ele viu entre a multidão um sujeito igual ao que estava dentro do caixão. Ele disse que chegou a pensar que era um parente ou um irmão, mas havia algo naquele homem que lhe deixou arrepiado. Na primeira vez, o senhor não o viu de perto, mas ao vê-lo de longe, imediatamente sentiu calafrios sem saber por quê. Supervisionando o evento e garantindo que tudo corresse bem, ele andava discretamente de um lado para o outro sob a tenda. O céu estava nublado, o que tornava o ambiente cinzento e desolador. Ao passar pelas fileiras de cadeiras onde as pessoas estavam sentadas, ele viu de perto a pessoa,
o indivíduo que guardava uma sinistra semelhança com o falecido. Quando olhou nos olhos dele, esse sujeito fechou as pálpebras, apertou os lábios e cruzou os braços, imitando a imagem que havia sido montada no corpo dentro do caixão. Enquanto meu sogro me contava isso, ele gaguejou e ficou preso em suas palavras. Realmente ele estava muito afetado por essa lembrança. Aquele sujeito deveria ser muito sem noção para fazer uma brincadeira como aquela. Mas então meu sogro se deu conta de que não havia sido uma brincadeira, pois em um piscar de olhos, o sujeito simplesmente desapareceu. Meu sogro diz que apenas olhou para outra direção e ao voltar o seu olhar só havia um assento vazio. Meu sogro pretendia verificar se havia o suficiente de tudo na mesa de café, mas com o que acabara de ver, ele decidiu ir fumar um cigarro no estacionamento para se acalmar um pouco. No caminho para a saída, ele decidiu olhar para os outros corredores que não havia visto. Ao dobrar uma esquina, ele encontrou um homem parado a alguns passos de costas para ele. Era alguém com a mesma aparência do falecido, por isso mesmo meu sogro diz que nem quis olhar para ele. Ele passou rapidamente ao lado dele sem deixar de olhar para a frente. Então ele conta que ouviu uma voz que lhe sussurrou perto do ouvido: "Eles vêm me buscar." Meu sogro virou-se assustado, mas não viu ninguém. Até o fim do serviço, aquele homem não voltou mais a aparecer na multidão. Meu sogro não viu mais nada de estranho, mas a sensação de desconforto permaneceu até ele sair do cemitério. Isso aconteceu em uma sexta-feira. Na segunda, quando meu sogro chegou para trabalhar, ele encontrou os rapazes conversando sobre o que havia acontecido. Eles estavam contando que ao carregar o caixão para colocá-lo no carro, eles ouviram alguém batendo na madeira dentro do caixão. O forno do crematório. No final dos anos 80, o avô da minha esposa tinha um colega na capital que lhe contou uma história aterrorizante. O homem recebeu uma oferta por telefone para a compra de um crematório. Então ele teve a boa ideia de comparecer ao encontro na companhia do técnico responsável pela calibragem do forno. Após uma revisão do local, eles chegaram à conclusão de que o prédio estava em perfeitas condições. O incinerador estava praticamente novo e funcionando perfeitamente. Isso levou o empresário a perguntar se havia algum problema oculto ou outra situação sobre a qual não estivessem falando. O vendedor ficou calado e algumas semanas depois o negócio foi concretizado. Antes de adaptar e adequar o prédio para os fins planejados, o senhor começou a usar o incinerador para aliviar um pouco o trabalho que tinham em uma filial próxima. Foi então que descobriram por que a oferta era tão atraente. Sempre que ligavam o forno, ouviam-se gritos desesperados, uivos vindos do interior. Não foi uma ou duas vezes que tiveram que interromper o processo para verificar se não havia ninguém vivo lá dentro. Em cada ocasião, os presentes ficavam horrorizados, exigiam que lhes permitisse verificar o estado dos restos. Eles recebiam falsas esperanças e nenhuma explicação para o que estavam ouvindo. Algumas pessoas afirmaram que o que acontecia no forno era porque, alguns meses antes, ele tinha sido usado por engano ou de propósito em alguém que ainda estava vivo. O colega do avô da minha esposa não teve escolha senão desmontar o incinerador e trocá-lo por um novo. O cortejo fúnebre. Meu sogro aconselha a todos que ele conhece a nunca bloquear o caminho de nenhum dos veículos que seguem um cortejo fúnebre. Você certamente já viu nas ruas de qualquer cidade ou localidade o costume de seguir em fila de carros o trajeto feito do velório para o cemitério.
A fila de veículos viaja em baixa velocidade com os piscas ligados e sem tentar quebrar a fila. Muitas vezes, no caminho é comum encontrar outros motoristas que não resistem à urgência de ultrapassar o cortejo. É comum encontrar outros motoristas que não resistem à urgência de ultrapassar o cortejo. Segundo meu sogro, isso é uma falta de respeito que nunca se deve ter para com os mortos. Uma vez, meu sogro estava na frente dirigindo o carro fúnebre com o caixão na parte de trás, quando de repente um carro esportivo, que via seguindo desde vários semáforos atrás, aproveitou uma ampliação da via para se juntar ao cortejo. Mas sua fúria por não conseguir avançar à vontade, exibindo seu potente motor de seu valioso carro, o levou a fechar o caminho para o carro fúnebre, mostrando que ele podia e tinha como fazer isso. Meu sogro diz que teve que pisar no freio até o fim, fazendo com que o caixão deslizasse sobre a superfície e batesse nos assentos dianteiros. Os caixões sempre são fixados, sempre são colocados em uma estrutura que os mantém imóveis e presos no mesmo lugar. Mas dessa vez, inexplicavelmente, as travas devem ter se soltado para que o golpe acontecesse. Meu sogro diz que então, nem um minuto se passou antes de uma tragédia acontecer. O veículo esportivo foi o primeiro a cruzar a grande avenida quando o semáforo ficou verde e, de repente, um caminhão, em alta velocidade, passou pelo sinal vermelho, cortando o carro ao meio e deixando-o em 1000 pedaços, prendendo suas peças entre as rodas, lançando vidros e carroceria pelo ar. O cortejo passou por um momento para encontrar um espaço entre os curiosos para continuar. Meu sogro não quis ficar olhando, mas diz que o pouco que seus olhos conseguiram ver foi que o motorista não tinha a menor chance de sobreviver. Meu sogro diz também que não é bom contar o número de carros que vêm no cortejo. Ele ouviu falar de pessoas que fazem isso e que no carro final elas se veem espantados pela janela, com o rosto pálido, a boca costurada e os olhos fechados. Luciano, essas são algumas das histórias que eu ouvi ao longo dos anos em que eu convivi com meu sogro e sua família naquela funerária. Como eu disse no início do relato, ele ainda continua trabalhando lá, mesmo com os seus 90 anos de idade. Ele se orgulha em dizer que todos esses anos ele nunca faltou a nenhum dia de serviço. Ele, seus filhos e agora os netos e bisnetos têm um grande orgulho desse negócio que está nas mãos da família há várias gerações e nem passa pela cabeça dele ver alguém que não seja da família tomar conta da empresa que seus avós construíram. Algumas dessas histórias foram vivenciadas por várias pessoas ao mesmo tempo. Algumas foram contadas diretamente pelo meu sogro durante os almoços e reuniões de família, e conhecendo a seriedade dele, eu não tenho motivos para acreditar que ele tenha feito isso com o intuito de nos enganar. Eu mesmo, quando trabalhei lá, presenciei muitas coisas estranhas. Existe uma aura diferente naquele lugar, algo que me causa ao mesmo tempo medo e fascínio. Luciano, eu agradeço demais a oportunidade. Minha família vai ficar muito feliz ao ouvir nossas histórias e vivências retratadas por esse canal que tanto respeitamos. Dessa forma, teremos eternizadas na sua voz momentos muito importantes para a nossa família. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.